Está no ar mais um Analistas em Ação, o novo programa do Invest News que vai tirar todas as suas dúvidas sobre ações. E como de costume, estou aqui com Murilo Breder, analista da Easy Invest. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado, Caterine. E todo o programa assim, que a gente faz toda semana, a gente fica feliz pelo conteúdo que a gente consegue entregar, pelo feedback que vai recebendo, mas também é aquele problema bom durante o decorrer da semana, que é que a régua vai subindo e o que a gente vai falar, né? Às vezes começa a ter esse problema, mas felizmente o Brasil felizmente ou infelizmente, o Brasil nos fornece muito conteúdo sempre, né? Então, dessa vez, um analista em ação, acho que diferente dos outros que a gente já tem feito até então. É isso aí, Murilo. É sempre, né, um prazer poder falar aqui sobre todos esses assuntos no mercado financeiro, né? E, bom, nesta semana, como você bem citou, né, o Brasil cheio de acontecimentos, né? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa básica de juros Selic para 2,75%. E deixou entreaberta, né, a possibilidade de novas altas para as próximas reuniões. Frente a isso, hoje vamos falar de um setor presente na Bolsa de Valores que é impactado diretamente com estas mudanças. O Murilo, ele vai analisar as perspectivas das companhias que integram esse setor e também teremos análise gráfica do Hugo Caroni. Depois, eu vou fazer para ele algumas perguntas que vocês que acompanham o Invest News deixaram nos nossos vídeos e lives. Bora começar, então? Murilo, no começo de 2021, existiam muitas projeções do mercado financeiro bem otimistas com o setor de construção civil. De olho em juros historicamente baixos, com prorrogação do auxílio emergencial, que facilitaria ainda mais o financiamento imobiliário. No entanto, com este novo ciclo de alta da taxa Selic, que já foi sinalizado pelo Copom, como que fica a situação do setor de construção civil? Boa. Construção civil, eu cheguei até a comentar um pouco no episódio passado, quando eu comentei especificamente da carteira nova de dividendos da Isinvest. Inclusive, se você ainda não conhece, não está sabendo disso, corre aqui no episódio anterior, assiste, porque foi um programa específico da carteira, ficou bem legal. E você, Caterina, também escreveu uma matéria específica, né, sobre a carteira de dividendos, então também ficou muito boa. Então, tem vídeo, tem texto, enfim. Mas nessa questão da carteira, do episódio anterior, eu comentei sobre Cyrela. E Cyrela, naquela ocasião, caía 22% no ano. Tem até um gráfico legal aqui, das principais, não todas, tá? Porque senão vai ficar muito poluído, tem muita empresa de construção civil, mas algumas das principais empresas no ano, tá, de 2020. E dá para ver que está caindo em relação ao Ibovespa, em relação, né, ao próprio índice imobiliário, por exemplo. Então, o que está acontecendo com o setor de construção civil? Eu até comecei a abordar isso na semana passada para explicar que Cyrela, na minha visão, é uma oportunidade de entrada, tá? Isso por quê? Primeiro, construção civil tem um beta mais elevado, é mais arriscado. Então, a bolsa passando por muita oscilação, a questão da interferência política, risco fiscal, coronavírus, um monte de coisa acontecendo. Construção civil tem um beta mais elevado e aí acaba sofrendo mais, mas isso não explica tudo. Tem a questão que o Brasil é um dos maiores países do mundo, da bolsa do mundo, que tem mais empresas de construção civil. Tem muita empresa, mais de 10, que é muita coisa mesmo. Então, e abriu muito IPO no ano passado. Então, é mais empresa disputando o mesmo bolso do investidor. Isso acaba diminuindo um pouco o impacto que poderia ter nas grandes empresas como um todo, como é o caso de Cyrela, uma das maiores do grupo. E também, o último, a forte aumento na curva de juros. E aí é um detalhe, né? Talvez o pessoal ache que é o Copom, mas, na verdade, é a curva de juros. Antes do Copom sequer aumentar para 75 pontos base, a curva de juros já tinha empinado há muito tempo. E, na parte, quando a gente fala de ação, a gente está falando da curva longa, que é um vencimento de 3, 5 anos para frente. Então, isso ali o mercado já tinha empinado a curva de juros antes mesmo, antecipando esse ciclo de alta do Copom, e aí sim veio o aumento de 75 pontos base, acima do que o mercado esperava. A maioria do mercado estava ali esperando 50 pontos base, mas isso afeta muito ou não a empresa de construção civil. Esse é o primeiro ponto. E por que afeta, né? Vamos lá. Primeiro porque
a taxa Selic impacta diretamente na taxa de financiamento dos imóveis. Então, é por isso que tem essa correlação. Se a Selic aumentar muito, o financiamento vai ficar mais caro e o interesse por construção civil, por compra de imóveis, pode diminuir. Então, por isso que é importante ficar de olho nisso. Mas foi uma alta que, apesar de ser acima da média do mercado, o Copom demonstrou uma certa preocupação com a inflação, com o nível do câmbio. Então, é mais ou menos isso que o mercado queria ouvir. A curva de juros tinha empinado justamente por causa dessa questão do risco fiscal, que o mercado enxergava que, se o Copom não aumentasse os juros logo, no futuro ele teria que aumentar de uma forma ainda mais abrupta. Então, por isso que a curva empinou, que a gente fala, né? Então, na verdade, essa alta de 75 pontos base, e lembrando que ele também confirmou que, no cenário base, a menos que aconteça algo bizarro com a inflação, ele vai subir 75 pontos base de novo na próxima reunião, e, segundo o próprio Copom, deve chegar no final do ano em 4,5%. De novo, isso aqui, dia 18 de março, a gravação do episódio, muita coisa pode mudar daqui até o final do ano, mas hoje esse é o cenário. E, curiosamente, veio justamente em linha com o que o Copom, o Boletim Focus já estimava, que era uma Selic a 4,5% no final de 2021. Então, já estava no preço da construção civil, tá? Então, o impacto de 75 pontos base não necessariamente agora é construção civil ladeira abaixo mesmo, mas é um ponto importante, né? Porque se acontecer algo com a inflação, e o próprio Copom falou que tem bastante risco envolvido, por isso que ele decidiu subir 75 pontos base logo de uma vez, e se o Copom for forçado a subir um ritmo mais forte ainda, mais do que a gente está vendo hoje, aí sim, a construção civil pode sofrer um impacto. Mas tudo mais constante, 4,5% de Selic, ainda é um patamar que é historicamente baixo a nível de Brasil, e a construção civil deve continuar mandando bem, até porque o ciclo aqui é longo, o ciclo demora 5, 7 anos, e foi justamente no final de 2018, 2019, mais precisamente, que a construção civil retomou forte. Então, até 2021, 2022, pelo menos, ainda deve ter uma construção civil pujante, e a gente não está falando do analista de ação desse setor à toa, é porque, além da alta da Selic, que pode ou não impactar a construção civil, é um dos setores que está ali no olho do furacão, teve essa semana um monte de resultados de companhia, né, do setor. A gente aqui vai aproveitar o ensejo, todo esse contexto, para além de comentar o cenário da Selic, comentar também, dar algumas pinceladas aqui sobre os resultados trimestrais das empresas de construção civil, que eu acho que é um setor que vale a pena ficar de olho. Caiu bastante e, na minha visão, caiu exageradamente, pode ser uma oportunidade para o investidor. Isso aí, Murilo, como você comentou, né, não só a questão dos juros, né, também é um dos fatores, né, que fica nesse radar das companhias, mas também, né, nas últimas semanas, muitas construtoras, elas divulgaram, né, seus resultados de balanços trimestrais do ano de 2020, né, e eu queria entender a sua visão, né, como você avaliou os resultados destas companhias, se viu talvez algum balanço interessante que te chamou a atenção nessa safra, né, de resultados? Boa, e é bom comentar porque houve mudanças, tá, em relação ao que a gente vinha visto nos últimos trimestres. Antes de mais nada, é importante separar aqui, porque hoje o foco, apesar de ser realmente construção civil, é foco de média e alta renda especificamente. Acho que dá para você pegar a construção civil e dividir a galera da baixa renda e a galera da média e alta renda. O que é cada um desses nichos? Baixa renda, acho que é o mais fácil de entender. É a galera ali do Minha Casa Minha Vida, ali o terreno custa R$240 mil para baixo, aproximadamente. A família, a renda mensal ali da família não passa de R$9 mil por mês. Então, esse nível ali de baixa renda. A gente tem a galera da média renda, entre 300 e 600 mil o apartamento, e a galera da alta renda, que é de 600 mil para cima, apartamentos milionários, né? São os 3 grandes segmentos de construção civil. E aí, quais são as empresas de cada um desses segmentos? Média e alta renda, Cyrela e Exetec. Exetec talvez um pouco mais ainda no alta renda do que Cyrela, porque Cyrela ainda tem um pezinho ali na média baixa renda, um pouquinho, mas é média alta majoritariamente. Trisul, Iven, e aí começou uma leva aqui de novas empresas na bolsa. Já tinha a Elbor, né? A Elbor é uma empresa já antiga, mas Moura do B abriu capital. Moura do B é uma consultora lá do Nordeste do país. A Melnick,
que é de Porto Alegre, né, e tem também a Tecnisa e a Gafisa, que algumas pessoas gostam muito dessas duas empresas, é como se fosse a Oi da construção civil aqui, que são duas empresas em processo de retomada, de mudança, cases mais arriscados, que podem subir mais, tanto que se você pegar o histórico, o último retorno acumulado nas últimas semanas, a Gafisa disparou em relação às outras consultoras, porque está em um processo de mudança ali, mas são cases mais arriscados, empresas endividadas, que ainda, né, Gafisa e Tecnisa com ROI negativo ainda, tá? Então, isso é média e alta renda, é mais ou menos isso que a gente fala. Baixa renda seria MRV direcional, MRV é a maior, tá? MRV, 10% de tudo aquilo que é construído no Minha Casa Minha Vida é da MRV, direcional é uma empresa bacana também, empresa familiar, paga dividendo alto pra caramba, e tem a Tenda, que a diferença ali da Tenda para as outras é que ela faz uma construção expressa, assim, meio que uma fala do Christian Kelletti, que é um gestor da Alfa aqui, que eu acompanho bastante, ele até falou que a Tenda é um estilo McDonald's de construção, porque ela constrói muito rápido, assim, né, fast food de construção, e também, assim como na média alta renda, também teve IPO de empresa nessa área, como a Cury e a Plano e Plano. Então, assim, o que saiu de resultado nesses últimos 10 dias, essa semana principalmente? Vamos lá, EZTEC, que até que é uma das melhores empresas do setor, uma das maiores, inclusive, também, acho que é maior que Cyrela, mas, e assim, empresa com histórico, com vários anos de bolsa, mas acendeu um sinal amarelo o resultado de EZTEC, porque a empresa lançou muito pouco durante o quarto trimestre, e por isso vendeu muito mal. E a justificativa deles é porque eles acham que o preço dos imóveis vão subir, então por isso eles decidiram aguardar. Só que eles perderam uma oportunidade, porque quem aproveitou vendeu muito durante o quarto trimestre. A Mitre, eu vou comentar dela aqui daqui a pouco, ela vendeu 60% do que ela lançou, né? Então, assim, pode ser que a EZTEC esteja correta e o imóvel suba, mas é arriscado e o mercado acabou batendo mais nela nas últimas semanas. Acredito que por causa disso. Tá? O resultado veio em linha com as expectativas, mas essa questão do lançamento pegou muito mal. Eu vou acabar comentando aqui no estilo bate-bola, jogo rápido aqui as construtoras, porque é muita construtora, é bastante informação, né? Então, EZTEC é mais ou menos isso, sinal amarelo. A Mitre veio forte, o estado bom da Mitre, tá? E um pouco acima do esperado. Mitre, qual que é a diferença da Mitre? Ela é focada na média renda, só que ela está vendendo muito rápido. Tem empreendimento da Mitre que vende 60% do prédio no primeiro mês, né? E ela está com um projeto que chama Raízes, que está bombando. Esse projeto Raízes é um lugar que, numa região de São Paulo, que ela não tem concorrência. Cada apartamento ali gira em torno de R$8.000 por metro quadrado. Não é luxo, mas é apartamento bom para o lugar onde ela está e ela não tem concorrência. Então, muitas vezes, em vez de você comprar um apartamento muito caro aqui no Vila Olímpia, Itaim, Moema, e ser ruim, é caro e ruim, mas você paga pela localização, às vezes muita gente quer comprar um apartamento bom, um pouco mais distante, né, e aí é Mitre que está deitando e rolando nesse caso, né, então é uma empresa diferente, porque ela é nichada, tá, metade do lançamento que a Mitre faz tem pouquíssima concorrência, então o resultado de Mitre veio bastante forte e gostei do que eu vi, é uma empresa que está no meu radar, abriu capital também em 2020, e estou olhando com carinho, tá? A Mitre, resultado que veio surpreendente. Elbor é uma empresa que também é empresa de dono, só que a questão de Elbor é o seguinte, se você olha o balanço, que é uma foto do momento, balanço é uma foto do momento, né? A questão da Elbor é o filme, é a sequência de balanços que vai mostrando que a companhia vai melhorando. Se você olha o balanço específico, ainda não é uma maravilha, de forma alguma, tá? Assim, a empresa, o resultado do quarto trimestre veio uma receita líquida fraca, mas de alguma forma o lucro líquido veio acima do esperado, acabou compensando, e mais do que isso, eu acho que a questão de Elbor é uma empresa que estava se recuperando nessa questão do filme, né, de que balança ela ia mostrando alguns avanços, mas a pandemia veio e, cara, é uma empresa que estava se recuperando e agora teve que encarar a pandemia no meio. Claro que, na minha visão, a construção civil até
ficou um pouco mais forte, porque a questão dos juros baixos, teve a questão de que a pandemia levou muita gente para home office e teve esse sentimento de muita gente querer morar melhor, então teve isso também, mas a Elbor estava num momento de recuperação que veio um coronavírus na frente dela do nada, né, e aí ela está sofrendo um pouco mais. A questão de Elbor, também, ela tem muito estoque pronto, esse é um dos principais problemas de empresa de construção civil. Estoque pronto, que é aquela obra que você construiu, terminou e não vendeu, dá trabalho, custa dinheiro manter tudo isso intacto para conseguir eventualmente vender. Né? É meio que, não é a mesma coisa, mas você é uma empresa de moda e você lança uma coleção ruim, é R$1.100. É que moda é mais barato, mas imagina um apartamento de R$1 milhão, de 500 mil reais, de média e alta renda, é complicado. E a Elbor tem muito estoque. O lado bom do quarto trimestre, né, que ela vendeu bastante estoque, mesmo assim ainda tem muito. E Elbor é uma empresa também endividada, ela está hoje com 77% de dívida líquida, patrimônio líquido, tá? Isso é elevado. Vamos comparar, por exemplo, com Cyrela. Cyrela, o resultado de setembro, porque o resultado do quarto trimestre vai sair, está saindo agora, quando a gente está gravando esse episódio, então não deu tempo de olhar ainda, mas eu vou gravar um vídeo daqui a pouco, vou falar pequenos minutos sobre Cyrela, mas até então o resultado de setembro de Cyrela, de dívida líquida, patrimônio líquido, era de 1%. Então, só 1% do patrimônio líquido da Cyrela é dívida líquida. Na Elbor é 77%. Então, a Elbor é uma empresa muito mais endividada. Tá? Esse que é o ponto de atenção aqui no caso de Elbor. É uma empresa que vai se recuperando, mas ainda não é uma das melhores empresas de construção civil, na minha opinião. E aí, Trisul está na carteira de small caps, e eu acho que com uma frase dá para entender o tamanho do resultado de Trisul. No dia 10, ela soltou o resultado, no dia 11, as ações subiram 10,6%. E o Ibovespa, claro que o Ibovespa subiu quase 2% no mesmo dia, mesmo assim, uma alta 5 vezes maior. O mercado gostou pra caramba do resultado de Trisul. E por quê? Basicamente, receita, lucro líquido e a margem líquida, qualquer uma desses três elementos que quiser olhar, os três subiram, tanto na comparação trimestral, quarto trimestre de 2020 versus quarto trimestre de 2019, ou na comparação anual, 2020 versus 2019. Subiu tudo a Trisul. E, mais do que isso, ela teve bastante lançamento nesse período, e cumpriu o guidance. O guidance é que a empresa fornece algumas projeções do que ela acha que ela vai conseguir entregar para o mercado ter um norte. Construção civil funciona assim, tá? Tem outros setores que tem isso também, mas construção civil é de lei, é padrão. Então, ela cumpriu o guidance, e aí, eu acompanhei a teleconferência de resultados, os analistas preocupados, assim, não, mas e aí, que já estava no lockdown, né, em São Paulo, o pessoal perguntando para a diretoria de Trisul, mas e aí, cara, esse guidance está mantido, vocês vão revisar o lançamento? A diretoria bateu no peito e falou, não muda nada, a gente vai lançar tudo que está aí, e é isso aí. E como ela acabou de terminar o quarto trimestre de 2020 e cumpriu o guidance, o mercado ficou bastante animado. Tá? Então, e diferentemente da Elbor, que metade do estoque dela é estoque pronto, na Trisul é só 10%, um nível baixíssimo de estoque pronto. Então, Trisul é um supra-sumo aqui do setor de construção civil. Em troca disso, é uma das empresas mais caras também. Mas a gente vai chegar daqui a pouco a discutir algum múltiplo aqui de Trisul, das empresas de construção civil. Mas é isso. E eu tenho que voltar para falar daqui a pouco do estado de Cyrela, que eu ainda não sei, tenho que dar uma olhada aqui. Mas até então, esse é o jogo rápido da construção civil. É muito resultado, muita informação, eu sei, mas imagina a vida do analista, né? Se está difícil para você absorver tudo isso, imagina para ver que tem que ler cada um dos resultados trimestrais dessa companhia, saiu bastante coisa, né? Mas, enfim, é isso que a gente viu de resultado trimestral nessa semana, nos últimos 10 dias aqui de construção civil. Isso aí, Murilo, né? Tem aquele trocadilho, né? Analista também é gente, né? E bom, aí, né? Vocês, internautas, não fiquem preocupados que a gente também vai trazer aqui o resultado da Cyrela para vocês. E aí, Murilo, o resultado da Cyrela, deu tempo de ler agora? Agora sim, resultado de Cyrela devidamente anunciado e analisado e, resumidamente, números muito bons, fiquei surpreso positivamente. A empresa lançou bastante durante o trimestre, 2,6 bilhões de reais de lançamento, 25 empreendimentos.
A receita líquida veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado, 10% abaixo do consenso, mas o lucro líquido surpreendeu. Tivemos margem bruta aumentando, lucro líquido aumentando 75% na comparação anual, né, em relação ao quarto trimestre de 2019. ROI atingindo 34%, então números bem legais aqui de Cyrela. Outra coisa, geração de caixa robusta, mais de 400 milhões de geração de caixa e, por fim, conforme estávamos esperando, os dividendos vieram, né? Mais de 400 milhões de reais de dividendo, o valor de R$ 1,09 por ação. Isso pegando o preço atual de Cyrela, dá um dividend yield em torno de 4,5%. Talvez a única coisinha aqui de sinal amarelo, de ponto de atenção, é que essa geração de caixa robusta, ela pode não se manter, tá, no ano de 2021, ou inclusive ser uma geração de caixa negativa, porque a empresa está gastando bastante dinheiro para comprar terreno e para suas próprias obras, tá? Então, esses dividendos extraordinários que aconteceram ao longo de 2020 e que fizeram o dividend yield de Cyrela ir lá para cima, talvez 2021 a gente não tenha, tá? Mas ainda é só para ficar no radar, ainda não está confirmado, mas é um ponto de atenção. O importante é que o dividendo de agora vai rolar, né? Ainda tem que ser aprovado na Assembleia Geral de Acionistas, ainda não tem data, mas é um dividend yield bem bacana, 4,5%, considerando o preço atual das ações de Cyrela. Bom, Murilo, a gente falou assim sobre os fundamentos, né? Esse desempenho nos balanços, indicadores financeiros. Mas eu acho que uma dúvida que fica também para o investidor, né, nesse cenário, é se a ação está cara, está barata, é hora da pechincha ou não, né? Então, eu queria a tua visão sobre isso, né? O que é oportunidade aí para comprar no mercado na parte das construtoras? Vamos olhar para o preço por valor patrimonial, que é o múltiplo mais importante das empresas de construção civil. Não é tudo, tá? Isso aqui não é uma análise definitiva de valuation de forma alguma, pelo amor de Deus, mas é que dá para dar uma olhada e já interpretar alguma coisa daqui. É para isso que serve o múltiplo, né? É simples, mas já direciona a gente para algum lado. Então, o múltiplo preço por valor patrimonial pode ser calculado de duas formas. Você pega o valor de mercado da companhia e divide pelo patrimônio líquido, ou você pega o preço da ação e divide pelo valor patrimonial da ação. E aí você chega numa razão, no múltiplo, né, por exemplo, 1,2, ou 120%, isso quer dizer que o valor de mercado excede 20% do patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? Uma pequena revisão aqui de contabilidade, né? É importante botar todo mundo alinhado no mesmo sentido aqui. Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo, tá? Então, é isso que é o patrimônio líquido. E quando a gente faz essa conta de preço por valor patrimonial das empresas de construção civil, de novo, aqui não tem todas, que senão vai ficar muito grande, mas a gente tem esse gráfico aqui de colunas que eu vou pedir para a nossa editora colocar na tela, que a gente consegue comparar os múltiplos das empresas de construção civil. Vamos lá, o que chama a atenção aqui? Moura do B, muito barato, 0,8 vezes, 0,79 para ser preciso, mas eu tenho um pouco mais de pé atrás, porque é uma empresa do Nordeste, nada contra o Nordeste, tá, galera? É porque você tem que, a questão do círculo de competência. Eu, pelo menos, converso muito mais com as empresas de São Paulo, moro em São Paulo, entendo um pouco mais a geografia, o terreno daqui, né? O Nordeste eu conheço quase zero, então eu fico um pouco de fora. A Elbor, também barata, 0,94 vezes abaixo, né, do valor patrimonial. Isso é um sinal de que está barato. Só um sinal, tá? Não é definitivo, de novo, de forma alguma, mas Elbor, de novo, tem aquele problema de que é uma empresa ainda melhorando, tem muita dívida, é muito estoque pronto, então cuidado. Elbor também tem o seu risco. Gafisa também, a Gafisa passando por um momento de reestruturação, mas está entrando até em business de hotel, ela comprou o Hotel Fazano recentemente, então também fico de fora. Para mim, aqui, o que é o mais legal Mitre chama a atenção. Hoje não está em nenhuma carteira recomendada minha, mas olho com carinho. Exetec sempre teve um prêmio em relação à Cyrela, e hoje ainda tem um pouquinho, mas diminuiu, tá? Já foi maior. Porque Cyrela tem um histórico meio ruim. Cyrela tentou ir no Rio de Janeiro, não deu certo, e aí o resultado disso é que ela tem estoque pronto no Rio de Janeiro até hoje.
né? Tá difícil vender. Olha a confusão, olha o problema que é a construção civil. Se você erra, o lugar, o lançamento é um negócio que perdura por anos. A Tecnisa também tem aqui em São Paulo, o Jardim das Perdizes lá, que está problema até hoje também. Então, assim, mas o quarto trimestre de ECTEC me acendeu o sinal amarelo. A empresa não lançou, não vendeu bem. Claro que ela pode estar certa de que o preço do imóvel vai voltar a subir, ela pode vender mais depois, mas assustou um pouco. Trisul, uma empresa que eu gosto bastante, empresa small cap, e está hoje a 1,61 vezes. Desse espectro aqui que eu estou mostrando para vocês, a segunda empresa em tese mais cara que a gente tem visto. Mas, primeiro, qualitativamente, é uma das melhores empresas do setor, e vamos discutir se está caro ou não. Eu tenho um outro segundo gráfico aqui para olhar, porque múltiplos, a gente olha, normalmente, mais de um, né? A gente está olhando só um aqui, preço por valor patrimonial, mas é importante olhar ROI, tem muita empresa aqui que tem ROI negativo, é importante olhar endividamento, tá? Tudo isso foi um pouco deixado de lado, porque eu foco aqui dar uma passada geral sobre o setor, mas na hora de analisar, o buraco é bem mais embaixo. Né? Mas aí, olhando o próprio histórico do preço por valor patrimonial de Trisul, outro gráfico que eu vou pedir para botar na tela, por favor, dá para ver aqui claramente que desde julho de 2020, o preço do valor patrimonial tem caído no caso de Trisul e hoje negocia abaixo da sua média nos últimos 12 meses. Então, um sinal importante também que, apesar de ser aparentemente caro em relação à construção civil, mesmo em relação ao próprio histórico de Trisul, ainda é um múltiplo que, na minha visão, é interessante, dada a qualidade do ativo que nós temos na mão aqui. Mas aí, enfim, acho que a mensagem final é mais ou menos essa. O setor que sofreu bastante, acho que nenhuma empresa aqui ficou de fora, talvez Gafisa hoje mostre alguma recuperação, mas, de novo, é um case muito arriscado, então eu acho que está muito barato a construção civil, mas tem que tomar cuidado, porque além do setor ter um beta mais elevado e oscilar mais, tem a questão da curva de juros, né, que pode impactar no financiamento. Hoje ainda não é uma preocupação, um sinal amarelo, vermelho, não é um sinal vermelho, amarelo talvez, é ficar de olho, tá? Mas hoje ainda não é um negócio que vai atrapalhar, por enquanto, a vida das construtoras, tá? Mas é algo para manter no radar. Então, dito isso, eu acho que vale a pena ter 10 a 5% da carteira. Trisul, hoje, na carteira Small Caps, é o menor peso da carteira, 5%, junto com Copel e Sinqia, tá? Não é sozinho o menor peso. E Cyrela também é o menor peso da carteira de dividendos, que é 10%. As outras ações têm 15%, na carteira de dividendos. Então, é mais ou menos isso a minha visão. Acho que está barato, mas só toma cuidado, porque o risco pode ser grande demais, muita volatilidade, a gente tem que estar acostumado com isso, tá? E essa foi a análise fundamentalista do Murilo sobre as construtoras. E agora, Hugo Caroni traz análise gráfica de algumas companhias do setor e do índice imobiliário Imob. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, para o lado do setor imobiliário, graficamente falando, tá? É um setor bastante complicado. São poucos ativos que na configuração de longo prazo tem uma movimentação positiva. Num geral, tento evitar. Em questão de potencial de valorização e tudo mais, sim, quando é um setor que, quando se movimenta, ele traz um retorno bastante expressivo. Mas na tela a gente já consegue perceber pelo Imob que é um ativo, é um setor, né? Que nos últimos anos a gente está vendo ele mais ou menos pós-crise de 2008, o início dessa formação que está aí ao lado. E a gente está no mesmo nível atingido pós-crise, né? 2008 por aqui, ele vem, a gente está no mesmo nível. Então, a gente está falando de um setor estagnado aí há 10 anos, mais ou menos, né? E graficamente a gente não fica tentando pescar ou adivinhar um possível turnaround, a gente tenta surfar a partir do momento que, né, tiver consolidado como uma movimentação de alta. Então, o que a gente está vendo do Imob ao lado, não tem como ficar querendo prever nada. Tirando esses 10 anos parado pós-crise de 2008, atualmente a gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu não me engano ali, 9 meses no mesmo patamar, fora, se eu for contar ainda a barra mais expressiva
de queda aqui da crise, né? E já seria um total de 13, né? Então tem mais de um ano, 13 meses parado, enquanto você tem outras empresas já caminhando bem. E com relação à Cyrela, ela entra parecida nessa situação. É um ativo que faz tempo que eu também não gosto, mas estou começando a querer acreditar que ela está começando a sair desse período de 10 anos que a gente viu em Imob, né? Estagnado, e parece que ela quer começar a desenvolver. Então ainda é muito princípio dessa possível nova movimentação. E uma das poucas ações do setor que consegue se salvar é a referência de Zetec. Essa é a última crise de 2008, então a gente viu em Cyrela, que a gente não está tão longe, a gente viu o Imob, não está tão longe, e esse ativo já com uma boa valorização. Ele não é perfeitinho no gráfico, ele não se comporta todo certinho, mas pelo menos a gente percebe aí que a movimentação de longo prazo para ela vem evoluindo, né? Mesmo vem uma outra crise, vem uma correção, ela a cada vez consegue ir configurando um fundo acima do anterior. Então, apesar do timing ser mais ou menos conturbado ainda, tirando esse ponto específico que ele testou dessa linha de tendência que vem desde lá de baixo, bateu na crise e aqui também respeitou. Esse é um bom ponto de referência, lembrando, a gente está falando mensal, tá? Então variar aí pode demorar, não é algo tão de imediato. Por um acaso, tá? Por um acaso ele bateu ali, já andou 11% nos últimos dias. Com relação a Trisul, gosto do papel, peguei já uma referência muito boa que ele teve de comportamento positivo nessa valorização e estou esperando ele sair desse período aqui, que seria a configuração de um triângulo, tá? Eu provavelmente entraria muito mais caro, mas tendo certeza de que ele provavelmente entrou numa nova movimentação de alta, como visto ali fim de 2017, 2018 e iniciozinho de 2020, né, antes da crise. Então, até gosto, mas em questão de timing, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, mas ter certeza que ele de fato possa estar entrando nessa movimentação positiva. Elbor já foi um ativo bem aproveitado, no passado. A recuperação dele da crise de 2008 foi assim espetacular, mas quando perdeu a tendência não tinha por que ficar posicionado no ativo. E a última vez que ele ensaiou uma recuperação semelhante a essa de fim de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, foi por aqui em 2019. Começou, deu para participar em parte dessa pernada e depois perdeu força compradora. Então essa ainda vai ser um pouco mais complicada para conseguir confirmar essa movimentação. Ela provavelmente já vai estar muito cara quando definir um novo trend, uma nova tendência de alta. Beleza, pessoal? Por esse domingo é só. Lembrando de adicionar aí no Instagram, carone.hugo. E qualquer dúvida, lembrando, todos os dias também a gente está à disposição de vocês no Espaço Traders Invest, tá? Ao vivo, das 10 para as 9 da manhã até o meio-dia, com referências intradiária. Na parte da tarde, com análise parecida com essa. A gente só não falou aqui de semanal e diário para não se estender muito a análise. Mas todos os dias das 4 às 6 eu faço análise completinha para vocês. Uma excelente semana, um forte abraço. Muito obrigada, Hugo, por mais essa participação no Analistas em Ação. E agora, o momento mais importante do programa, as perguntas de vocês. Murilo, o Guilherme Santana de Oliveira, ele pergunta o que está acontecendo com a Elbor. A companhia tem caído bastante e parece estar endividada. Antes de mais nada, um abraço para o Gui, que é uma pessoa que já acompanha, acho que tanto o meu trabalho como o seu, né, Catarina? É uma pessoa que a gente conhece, que a rede social nos apresentou, coisas do mercado financeiro, a gente ainda não se encontrou presencialmente, mas é um daqueles amigos investidores, a galera que acompanha o nosso trabalho, é sempre um prazer, ainda mais responder pergunta sua, é sempre um prazer. Vamos lá. Elbor, assim, não é uma exclusividade de Elbor, todo o setor de construção civil tem caído, e Elbor, de novo, era uma empresa que eu já falei aqui, está em processo de retomada, de reconstrução, tem muito estoque pronto para ser vendido. No quarto trimestre ela conseguiu vender boa parte desse estoque pronto, mas era tanto que ainda é muito, tá? Mesmo vendendo bem no quarto trimestre, tem uma dívida alta ainda, tá? Então, quando o setor cai mais, Elbor é a empresa que provavelmente vai cair mais. Não vai cair para sempre,
hoje ela já negocia abaixo do preço do valor patrimonial, o que indica que pode estar barata, mas é um case muito arriscado. Acho que para Elbo performar, né, performar melhor do que os seus pares na construção civil, teria que ser um cenário de juros, construção civil mandando muito bem, os juros subindo menos do que o esperado, porque aí é uma empresa que, como tem mais risco, pode ter mais retorno também, né? Então, só nesse caso. Nesse cenário um pouco mais adverso de construção civil, num momento ainda bom, mas com um pouco mais de pé atrás, eu, particularmente, prefiro empresas hoje mais sólidas, com ROI alto, com dívida líquida controlada, com lançamento, com histórico de lançamentos bons, tá? Então, é isso que aconteceu com o Elbo, tá? Elbo é um case dos mais arriscados de construção civil, porque, enfim, eu não acho que vai cair para sempre, mas tem todo esse risco aqui para ficar de olho, beleza? Beleza, Murilo. E tem também aqui a pergunta da Sara Meireles, né? Ela comenta que ela comprou 100 ações da Eneva, mas depois do desdobramento, né? E ela quer saber como que funciona agora essa questão do desdobramento de ações. O desdobramento não muda o valor de mercado da companhia, né? Você compra uma pizza grande, se você divide essa pizza em 6 ou 8 pedaços, a pizza continua do mesmo tamanho, né? Desdobramento é isso, é um instrumento que a empresa usa para aumentar a negociação, que às vezes o preço de uma ação fica tão caro que aí dificulta a chegada dos investidores menores. Então, acaba dividindo, né? A Copel também teve, a Copel dividiu de 1 para 10, né? Então, a Copel era cerca de R$60, passou para 6, né? Mas isso não muda. Se você já tinha ações antes do desdobramento, você recebe mais ações na mesma proporção. Então, quem tinha Copel recebeu 10 vezes mais ações do que tinha. No caso de Eneva, foi desdobramento de 1 para 4. Tá? Então, o que assusta muita gente na primeira viagem, que nunca passou por desdobramento, é que no dia que desdobra, a quantidade de ação que você tem na carteira cai na proporção do desdobramento. Então, quem tinha Eneva, quem tinha 100 ações da Eneva, deveria ter 400, as 300 ações a mais que você deveria ter, elas só caem, você só vê no home broker alguns dias depois, não é na hora. Então, isso que assusta um pouco, né? Normalmente o pessoal da corretora fica muito ocupado nesse dia, porque todo mundo começa a ligar para lá, o que está acontecendo, sumiu as ações aqui, né? Eu tinha 100 ações de Eneva a R$60, agora eu tenho 100 ações de Eneva a R$15. É por isso, porque desdobrou de 1 para 4, mas só que com certeza 2, 3 dias depois aí caiu o desdobramento. Então, assim, se você comprou 100 ações depois do dia 12 de março, é como se você tivesse comprado 25 ações antes do desdobramento, tá? É isso que aconteceu. E aí o preço-alvo, que antes era R$74 na ação de small caps, agora é R$18,50, que é 74 dividido por 4, beleza? Mas, em tese, saiba que não muda o valor de mercado da companhia, apesar de que a gente tem visto que o desdobramento tem gerado um certo ânimo no mercado ali, porque tem algum avanço de liquidez, tá? Melhora o volume de negociação dos ativos, mas para por aí, né? A empresa não fica melhor, não vale mais só porque ela desdobrou, tá? Isso é algo importante para deixar claro. Perfeito, Murilo. Bom, e por último, temos aqui a pergunta do Lucas Rey, que também, né, é seguidor de carteirinha do Invest News, né? Ele questiona sobre a MRV, né? Ele quer saber o que acontece quando os papéis não valorizam. E também aqui ele cita um ponto que a gente conversou, né, durante o programa, o que acontece com os imóveis que não são vendidos, se eles sofrem desvalorização, e como que as construtoras fazem para equilibrar esse prejuízo em um cenário que muitos brasileiros, especialmente a população de baixa renda, não quer comprar nenhum imóvel, né? Vamos lá. A queda de MRV não é, de novo, uma exclusividade da MRV, tá tudo caindo em construção civil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, aí eu vou discordar um pouco do Lucas Reis. Eu não acho que está tendo dificuldade para que brasileiro não quer comprar imóvel, não. Acho que é pelo contrário. A taxa de financiamento nunca esteve tão barata, né? E muita gente está comprando imóvel, sim.
inclusive eu tenho um dado bem bacana, cara, o programa acabou sendo focado em média e alta renda, porque, de novo, cara, a construção civil tem muita coisa aqui. Então, isso foi só de média e alta renda, daí para falar um outro só de baixa renda, né, que é o que a MRV está mais focado. A MRV é tão grande que ela tem até um braço, uma outra construtora lá nos Estados Unidos, lá que ela é mais focada um nicho acima do Minha Casa e Minha Vida, né? Mas, enfim, são detalhes específicos de MRV. Mas, tem um dado interessante que é o seguinte, o Brasil, a baixa renda faz por ano 450 mil unidades de obra de Minha Casa e Minha Vida, coisa do tipo. Por ano, no Brasil, são formadas 900 mil famílias. Ou seja, cada ano tem o dobro de formação de família do que tem de construção de baixa renda. Ou seja, tem muita demanda por moradia, né? Então, isso é só um dado específico, né, de baixa renda também, que hoje meu foco, eu prefiro mais média e alta renda, mas tem esse lado positivo, que até a baixa renda também tá saindo bastante, tá? Então, eu vou discordar dessa parte, eu acho que tá vendendo bastante, tá? E aí, sim, os imóveis são vendidos com desvalorização também, igual os fundos imobiliários, tá? Aqui, a construção civil, o mercado, ele não discrimina se o seu apartamento é de uma empresa de capital aberto ou de um fundo imobiliário. Cai tudo igual, não muda nada aqui. Perfeito, Murilo. E isso aí, pessoal, essas foram as perguntas desta semana, mas se você quer saber sobre outras ações que a gente não citou hoje, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Lembrando que o Analista Sem Ação vai sempre ao ar todos os domingos às 9 horas. Então, não deixe de acompanhar as novidades sobre o mercado de ações. Murilo, muito obrigada pela sua participação no programa. Foi muito legal aprender com você sobre este cenário das construtoras. Muito obrigado, Caterine, e eu continuo aprendendo, tá? A construção civil é um business muito complexo, exige anos aqui de cadeira de analista, que ainda estou ganhando ainda, a gente vai cada vez absorvendo, aprendendo coisas novas, mas é importante repassar aquilo que a gente já sabe para a galera, para ficar de olho, tá? A construção civil tem oportunidade, mas cuidado, é um setor com risco maior, vale a pena ter na carteira, mas só não tenha demais. E aí vai em relação ao seu perfil. Se você quer dividendos, tem Cyrela, na média e alta renda, tem Direcional, na baixa renda, e entre as melhores empresas da Bolsa ali de Small Caps, a minha preferida tem sido Trisul, que apesar de parecer um pouco mais cara, e é um pouco mais cara comparado com as outras companhias, em relação ao próprio histórico dela, está abaixo da média, então para mim ainda é uma oportunidade. Beleza? Beleza, Murilo, é isso aí, somos eternos aprendizes do mercado de ações. Obrigada, pessoal, e até a próxima.